convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que diz as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naquele dia, pois haverá uma grande calamidade na terra, ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa recompensa e libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, queridos amigos que nos acompanham através das redes sociais operadas por nossa PASCOM paroquial. Os últimos dias do ano litúrgico, e domingo passado nós celebramos o último domingo do tempo litúrgico com a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, e no próximo domingo já celebraremos o primeiro domingo do Advento. Os últimos dias do ano litúrgico, a Igreja reserva para que nós meditemos sobre um tópico da nossa fé, sobre um elemento da nossa crença em Deus, sobre um ponto da nossa doutrina católica. E o ponto é que Jesus virá no fim do mundo para julgar os vivos e os mortos. Nós rezamos no credo. A Igreja nos ensina, porque ela mesma recebeu de Cristo, da boca bem-aventurada do Senhor, que Ele voltará, e voltará para julgar os vivos e os mortos. E aqui, amados irmãos, nós precisamos retirar para a nossa vida concreta, para a nossa vida de cada dia, 3 elementos. O primeiro deles: Deus irá julgar todos nós. Por isso, amados irmãos, não adianta darmos o jeitinho brasileiro, como a gente diz. Não adianta a gente viver em subterfúgios. Não adianta a gente acender uma vela para Deus e outra para não sei quem. Porque no final, Deus irá julgar todas as nossas ações. Nós podemos enganar os homens, e muitas vezes o fazemos, mas a Deus nós jamais poderemos enganar. Ele irá julgar, e Ele vê completamente a minha vida. Um dos salmos tão bonitos do Antigo Testamento, que nós gostamos tanto de rezar: Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. Ainda que eu pedisse que as sombras me encobrissem,
ainda que eu me escondesse no mais profundo dos abismos, ainda que eu pegasse emprestado as asas da aurora e fugisse para um lugar longínquo, eu não estaria distante de ti. Todas as minhas ações seriam como de dia para ti, porque até mesmo as fibras, ou seja, os pedacinhos de mim mais ignoráveis, vós não deixais de conhecer. Então, amados irmãos, diante de Deus, nós não podemos esconder a nossa vida. Diante de Deus, nós não podemos agir como nós agimos com as pessoas humanas. Às vezes dizemos uma coisa e o coração está dizendo outra. Às vezes fazemos uma coisa e, como isso é claro em algumas épocas do ano, algumas pessoas fazem caridade, vão ali, vão acolá, mas na verdade aquele gesto não corresponde com o seu coração. Diante de Deus nós não podemos esconder nada. Quantas vezes, amados irmãos, na confissão nós podemos ter a tentação de contar dos 10 pecados que a gente foi, quem sabe a gente conta 9 e guarda um na manga para levar para casa. E a gente sai do confessionário com 11 pecados. Além dos 10, os 9 que eu confessei, aquele que eu escondi, nós ganhamos um de presente. Nós levamos para casa o pecado de ter desonrado a Deus no sacramento. De ter desonrado o Senhor, porque Ele sabe o meu coração e não adianta, eu não posso esconder. Então essa é a primeira consequência. Viver em paz com Deus é viver às claras com o Senhor. E eu já indiquei alguns momentos. O primeiro é a confissão. Quanto mais a gente se confessa, mas não só na quantidade, mas quanto melhor a gente se confessa, mais em paz a gente vive com Deus. Ora, se Deus que é Deus já sabe quais são os meus pecados, o que eu posso temer? Qual peso eu preciso carregar? Se Deus que é Deus já sabe, já me perdoa, então eu saio da confissão muito mais leve. Depois, a oração. A oração é um lugar de transparência com Deus. É o lugar onde eu digo: Senhor, eu queria ter feito as coisas certas, queria ter sido melhor, mas não fui, ajuda-me. Um santo da igreja, o Beato Álvaro del Portillo, ele dividia a oração dele em 3 momentos. Quem sabe a gente também tenha essa capacidade. O primeiro momento, ele dizia: Senhor, obrigado. Porque a oração é o espaço, é o ambiente para agradecer. Tudo recebemos de Deus. O segundo momento, ele dizia: perdão. Porque a oração é o lugar onde eu suplico de Deus o perdão, onde eu, abrindo o meu coração para Ele, eu apresento as minhas chagas, as minhas feridas, e Ele, como fizera com os leprosos, Ele toca, Ele cura, Ele sara. E o último momento da oração do Beato Álvaro del Portillo era: ajuda-me mais, continua, Senhor, me ajudando. E ali eu peço as coisas. Então a oração é um espaço para viver em transparência com Deus. Muito bem. Se eu disse que o evangelho de hoje, que nos fala do julgamento, nos leva a meditar sobre 3 aspectos, e o primeiro é que Deus verá, e Deus vê e julgará toda a minha vida. O segundo aspecto que eu gostaria que nós comentássemos é que nós, diante disso, surge naturalmente pavor, medo. Sempre me impressionou esse evangelho, porque os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo naquele dia. Então, o julgamento de Deus pode nos amedrontar. O julgamento de Deus poderia nos deixar preocupados, com medo. Mas, meus irmãos, o julgamento de Deus
não pode nos amedrontar, porque Deus julgará segundo o nosso coração. E nós queremos ser bons no coração para não precisarmos no último dia, no fim do mundo, ter medo de Deus, mas com alegria corrermos ao seu encontro. Quando eu trato desse evangelho, eu gosto de usar uma imagem, gosto de usar uma comparação, um exemplo. Imagine uma criança, e eu não sei se as crianças fazem mais isso hoje. Imagine uma criança que, voltando para casa, leva o trabalho da escola e não faz o trabalho da escola. Vai ao outro dia para a escola e a professora lhe pede: fulaninho, apresente o seu trabalho. Ele não fez o trabalho, e aquele chamado, fulano, mostre o que você fez, é o terror da criança. Mas pelo outro lado, se aquela criança tiver feito o trabalho, e o trabalho tiver bom, quando a professora chama para junto de si, não é uma ameaça, mas é uma recompensa. Assim é o julgamento de Deus. Se nós vivermos de acordo com a graça de Deus, o juízo final não será para nós o momento de dor, de tristeza, será o momento de alegria, porque iremos apresentar a Deus, sim, nossas falhas, nossas coisas pequenas, nossas tristezas, nossas angústias, mas Ele irá reconhecer um coração que o amou, e quem muito ama, muito é perdoado. Por isso que o Evangelho conclui dizendo nosso Senhor: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Então o juízo final não é para nós castigo, o juízo final é para nós recompensa. E aqui nos coliga com o terceiro elemento que o Evangelho de hoje nos traz. Nós devemos viver sabendo que vamos prestar contas a Deus da nossa vida. O mundo, amados irmãos, o mundo está numa letargia, o mundo está dormindo, o mundo está fazendo de conta que Deus não existe. E como é bonito quando a gente lê no Antigo Testamento os momentos prévios ao dilúvio universal. Enquanto Noé está lá construindo a sua arca, o mundo está vivendo normalmente, casando-se, se dando em casamento, plantando, colhendo, como se nada fosse acontecer. E pelo outro lado está Noé, investindo na salvação. Então o mundo não está nem aí para Deus e para o seu julgamento, mas nós, nos últimos tempos, nós precisamos ser como Noé. Nós precisamos construir a arca da nossa salvação. Mais do que construir a arca da salvação, seria melhor dizer, nós devemos nos agarrar à cruz do Senhor, porque é ela que vai nos salvar. Então, amados irmãos, o Evangelho de hoje nos convida a uma atitude de constante penitência, a uma atitude de constante confiança no Senhor, pois é Ele quem nos salvará. E aqui, amados irmãos, tanto a primeira leitura quanto o Salmo nos dá uma dica de ouro para a gente não ter medo de comparecer no tribunal de Deus. E a dica é: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Cada Santa Missa, cada vez que a gente vem ao altar do Senhor, nós nos preparamos para este momento. Cada vez mais que a gente celebra a Eucaristia, comunga, participa, mesmo que a nossa comunhão seja espiritual, nós estamos nos preparando para o juízo final. Por isso que o padre, logo depois da consagração, diz: eis o mistério da fé. E nós normalmente respondemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos: vinde, Senhor Jesus. Esse vinde, Senhor Jesus,
é porque a Eucaristia nos prepara para este encontro com Ele. A Eucaristia retira da nossa vida o medo, afasta, afugenta para longe de nós o medo de comparecermos diante do tribunal de Cristo. Porque a Eucaristia nos prepara e nos cristifica. E assim, quando chegarmos ao tribunal, porque vivemos a Eucaristia nesse mundo, Cristo irá nos ver. E ao nos ver, verá a si próprio. Porque comungando a Eucaristia, nós nos tornamos Cristo. Nós nos tornamos o próprio Cristo no mundo. Por isso, Santo Agostinho dizia algo muito interessante, outros padres da igreja também diziam. Eles diziam, existe uma diferença fundamental entre a Eucaristia e os demais alimentos. Quando a gente se alimenta de uma maçã, a maçã se transforma em nós. Os nutrientes da maçã passam para o nosso sangue e alimentam as nossas células. E se transforma em nós, aquela maçã que nós comemos. Mas com a Eucaristia se dá o contrário. Quando a gente se alimenta da Eucaristia, não é a Eucaristia que se transforma na gente, mas somos nós que nos transformamos em Cristo. E assim poderemos comparecer diante do tribunal do Senhor. Porque, como eu gosto tanto de citar, diz São Paulo, eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E essa realidade acontece pela comunhão eucarística. Nela nos transformamos no Senhor. Felizes os convidados. Felizes somos nós, porque fomos convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Amém. Cantando, façamos o nosso ofertório.